Bem, vamos então ver a última das nossas 3 equações diferenciais parciais fundamentais que a gente viu, certo? Então, a próxima que a gente vai ver é a equação de Laplace. Ela tem uma maior dificuldade em colocar o problema em termos, vamos dizer assim, de física. Mas vamos ver pelo menos a seguinte observação. Vamos recordar um pouquinho. Nós vimos a equação da onda. A equação da onda, como que era a equação da onda? A equação da onda é α2, esse alfa depende do tipo da corda, a equação da corda elástica, da onda da corda, α2, uxx igual a utt. Derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a t. Então, você tinha uma corda aqui presa, então a corda estava aqui, presa, esse aqui é o eixo do x, aqui era u de xt, o que esse u significava? A altura da corda para o ponto x, no tempo t. Então, você tinha um x aqui, esse tamanhozinho aqui era a amplitude da oscilação da corda em cima para o ponto x em função do tempo. Esse é um problema unidimensional. Você só tem uma variável espacial, que é a corda, o comprimento da corda. A corda é unidimensional. Então, essa é a equação da corda. Aí vem a equação do calor, que a gente viu até primeiro. A equação do calor, α2 é uxx igual a ut. Muito parecido. Só que em vez de derivar 2 vezes, você deriva uma vez. Esse problema também é um problema unidimensional, porque a sua barra, você tinha uma barra aqui, o U de xt é a temperatura num ponto x no tempo t. Então, você está olhando aqui, quando você fizer o gráfico dessa função aqui de um determinado tempo, você está vendo a temperatura da barra num determinado tempo. Se você fixa um tempo, você passa a ser função só do x, então você teria um gráfico. Assim, isso aqui seria u de x para um tempo fixo. Aí você sabe a temperatura certinha da barra em cada ponto. Nós vimos isso. O que a gente... Esses dois problemas são unidimensionais. Você só tem uma dimensão espacial, que é o x, e a dimensão temporal, que é o t. Agora, vamos pensar no caso da equação do calor bidimensional. Ué, o que seria a equação do calor bidimensional? Em vez de ser a equação do calor numa barra, seria a equação do calor numa chapa. Então, você teria yx, aqui você teria uma chapa, certo? Aqui você teria uma chapa, e aqui seria a temperatura. Como que seria essa equação para duas variáveis espaciais, x e y? Seria assim. Essa u seria x, y e t. E a equação da onda seria α2, u de xx mais u de y igual a u de t. Esse alfa depende do jeito da chapa. Vamos chamar de chapa. Propagação do calor numa chapa. Aqui é o derivou em relação ao tempo. Então, a equação do calor bidimensional seria isto, né? O problema do calor bidimensional. Nós não vamos estudar isso, eu só quero justificar a equação de Laplace. Observe agora o que acontece no estado de equilíbrio. Quando um corpo chega no estado de equilíbrio, a temperatura dele não varia mais. É tipo, por exemplo, a água quando ferve, ela fica a 100 graus.
Não adianta, você pode pôr calor à vontade ali, a temperatura não passa de 100 graus. Ela chegou no estado de equilíbrio. Então, no estado de equilíbrio, depois de um certo tempo, do estado de equilíbrio, que é o estado que geralmente as coisas trabalham no estado de equilíbrio, o outro estado é chamado de estado transitório, é o estado de equilíbrio. No estado de equilíbrio, o que significa no estado de equilíbrio? A temperatura não muda com o tempo, já chegou no estado de equilíbrio. Significa que a temperatura ali chegou igualzinho à água, ficou em 100. Pode passar o tempo à vontade, não sai do 100. Então a chapa também, quando chega na situação de equilíbrio, a temperatura dela não muda. Se a temperatura não muda, a derivada parcial em relação ao tempo é zero. Então, U de T é zero, a derivada parcial é zero. Se a derivada parcial é zero, como é que fica a equação do calor? U de xx mais U de y igual a zero. Portanto, esse daqui tem que ser quanto? Zero. U de xx mais U de y igual a zero. É claro que essa U, ela dependia de x, y, t. Mas como ela agora, o tempo não tem nenhuma importância mais, porque o tempo passa e a temperatura não muda, eu posso esquecer essa variável aqui e pensar só na variável xy. Então, eu tenho, na situação de equilíbrio, essa situação, certo? Ora, qual o nome que se dá para essa equação? Qual o nome que se dá para essa equação? Equação de Laplace. Então, essa é a explicação, essa é uma das aplicações que a gente pode ter um certo significado físico mais claro da equação de Laplace. U de xx mais U de y igual a zero. Isso é chamado laplaciano, extremamente importante. Essa é uma das equações mais importantes aí da física. A derivada deriva duas vezes em relação a x, deriva duas vezes em relação a y, dá zero. As duas variáveis são temporais, são espaciais. Não tem tempo mais na história. É x e y. Então, esta é a equação de Laplace. Então, esta é a equação de Laplace, que é a última equação que a gente vai estudar. Então, é importante, tão importante quanto o desenvolvimento matemático, é entender o problema. Então, nós temos uma equação, x mais U de y igual a zero. Essa é a equação de Laplace. Uma EDP, equação diferencial parcial. Então, toda vez que você vê um EDP, a primeira coisa que você deve perguntar é o seguinte: eu conheço alguma solução? Assim, será que tem alguma solução facinha, alguma solução bobinha, alguma solução que eu pelo menos possa ver para ter uma ideia do que é a solução? Então, nas notas aí que eu escrevi, aqui tem uma solução facinha. Na verdade, a solução mais simples que eu consigo enxergar para essa equação, não é a mais simples, mas pelo menos a que tem mais utilidade, seria esta. x2 menos y2. Essa funçãozinha é a mais simples que eu consigo. Por quê? Porque quando você deriva duas vezes, dá quanto? Em relação a x dá 2, você deriva duas vezes em relação a y, dá quanto? Dá menos 2. Portanto, o xx mais o y igual a zero. Então, esta é a solução mais simples que tem. Esta é a solução mais simples que tem. Se você quiser uma solução um pouquinho mais diferente, eu poderia pôr essa solução aqui. U de xy. Qualquer número vezes x ao quadrado, mais k, alfa x, mais beta xy, mais delta y, menos ky ao quadrado, mais uma constante qualquer sec. Isto é, um polinômio de grau 2. A única coisa importante é que os dois coeficientes aqui sejam de sinal trocado, iguais de sinal trocado. Por quê? Porque quando eu derivar duas vezes, o que acontece com esse termo?
zero. Quando eu derivar duas vezes, o que acontece com esse termo? Zero. Esse termo zero, esse termo zero. Só fica esses dois. E na hora que eu derivar aqui, o de x vai dar quanto? 2k. O de y vai dar quanto? Menos 2k. Quando eu somar, tá certo. Esta é a solução. Para falar a verdade, eu acho que são as únicas soluções que eu consigo enxergar simplesinha. Não consigo enxergar outras soluções assim, simples, igual essa aqui. Mas pelo menos nós temos esta. Ok. Então tá, pelo menos algumas soluções nós temos. Mas o problema de Laplace, como eu falei, ele, por exemplo, está relacionado com a situação de equilíbrio na chapa. Então, quando você tem uma chapa, você tem a situação de, você tem a equação de equilíbrio, você tem a equação de Laplace, só que é só na chapa, não é no espaço todo. Então, a gente estuda a equação de Laplace no retângulo, que é a chapa de fazer sanduíche, a chapa. Então, o que a gente faz é estudar essa equação em um retângulo. Em um retângulo. A gente estuda essa equação em um retângulo. Isto é, um retângulo, aqui é A, aqui é B, nesse retângulo. Aqui está a nossa chapa. Não tem condição inicial, porque condição inicial está relacionado com o tempo. Aqui só tem condição de contorno. Então, vocês lembram que a gente punha gelo na beiradinha da barra? Pensa que você pode colocar gelo na beiradinha da chapa, pensa que você pode... Então, aqui você tem condição de contorno. Condições de contorno. As condições de contorno são nessas arestas, aqui, aqui, aqui e aqui. Aí agora, geometria analítica simples. Aqui é x, zero. O y é sempre zero. Aqui é a, y. O x é sempre a e o y varia. Aqui é x, b, porque a altura é sempre b. E aqui é 0y. Então, tá aqui o contorno do retângulo. O contorno do retângulo está aqui. Aí, você quer colocar gelo, você quer pôr uma condição de contorno. Você quer colocar uma condição de contorno nesse aqui. Então, a condição de contorno quer dizer, o U de XB aqui, ele vai chamar de G de X. O U de AY, ele vai chamar aqui de F de Y. Aqui, o U de x0 vai ser chamado de K de x. E aqui, que é o U de 0y, vai ser chamado de H de y. Ah, mas por que y? Porque o A está fixo, então só tem uma variável aqui. Quem é que está variando aqui? Só o y. O x não varia, então isso aqui é uma função de uma variável. Então esse f de y, você poderia pensar, é a temperatura nessa face da chapa. Esse k de x é a temperatura nessa face da chapa. Esse h de y é a temperatura nessa face da chapa. E esse g de x é a temperatura nessa face da chapa. Certo? Então, este é o problema de Laplace. Para você entender como é que é a situação de equilíbrio de uma chapa submetida a calor ali a uma determinada temperatura, você tem que resolver essa equação diferencial, parcial, com essas condições de contorno. Então, a condição de contorno você que coloca. Então, aquelas soluções que eu dei polinomiais, elas têm condição de contorno. É só você pegar aquele polinômio e ver quanto que ele vale nesses aqui. Só que essas condições não são as condições práticas das situações práticas que acontecem na física, na engenharia mecânica, quando você está fazendo chapa lá, está derretendo chapa, está moldando chapa, né, de aço, essas coisas. Então,
aquelas soluções que nós demos, são bonitinhas só para você saber que tem essas soluções aqui, mas na prática elas não servem para nada, porque as condições de contorno geralmente são dadas pelo problema físico. Então você tem. Então, o que acontece? A apostilinha faz o seguinte: com todo problema difícil, como é que você ataca um problema? Você ataca um problema por partes, isto é, vamos pegar situações mais simples. O que o livro faz? O que a nossa apostilinha faz? Ele supõe que aqui é 0. Supõe que aqui é 0. Supõe que aqui é 0. Significa que essa chapa está com gelo aqui, está com gelo aqui, está com gelo aqui. Agora aqui não. Aqui tem uma temperatura F de Y. E aí ele procura a solução. Aí muda o nome, em vez de chamar de U, ele chama de F. Por quê? Porque tem um F aqui, chamou de F1 aqui. Então, esse F satisfaz a equação do calor. É isso, a equação de Laplace. É isso que nós queremos. Encontrar a solução da equação de Laplace para esse caso, 0, 0, 0. É o caso mais simples. Então, tem que resolver esta equação. Ok? Resolver essa equação. Chamou de F. Chamou de F essa equação aqui. Ok? Chamou de F. Muito bem. Então, o livro deduz essa equação. Mas vamos fazer só mais uma observação. Qual é o método para resolver a equação de Laplace? É o mesmo método que nós usamos para resolver a equação do calor, o mesmo método que a gente usou para usar a equação da onda. Separação de variáveis. A separação de variáveis é algo importante. É você considerar que a sua solução, U de x, y, ela é uma função apenas do x vezes uma função apenas do y. É você supor que o fenômeno é razoavelmente simples. É que não tem, vamos dizer assim, muita interação entre o x e o y. Então, a temperatura seria produto do que acontece no x, produto do que acontece no y. Essa aqui é a ideia. Quando você faz U de xx, você tem derivada comum aqui no y. Quando você faz isso daqui, você tem derivada comum no y. Ah, mas U de xx mais U de y tem que ser 0. Então, você tem que x duas linhas, não vou, x, y de y, mais x de x, y duas linhas de y, igual a 0. Ah, bom, passa para lá, passa para cá, x duas linhas de x, y de y, igual a menos x linha x, y duas linhas de y, passa para cá, o que nós estamos fazendo? Separando variáveis, então passa tudo que tem x para cá, tudo que tem y para lá. Você tem que x aqui, sobre x de x, é igual a y duas linhas de y, sobre y de y. Só tem x? Aqui só tem x, só o espaço, a direção da chapa na direção do x. Aqui só depende da largura da chapa. Aqui só depende da altura da chapa, que é o y. Como que uma coisa que só depende do x pode ser igual a outra coisa que só depende do y? Só tem um jeito, porque se o x varia aqui, se o x variasse aqui variaria, mas aqui não, porque o y não estava variando. Então a única possibilidade disso, estou esquecendo do que aqui? Um negativo aqui. Então isso tem que ser igual a uma constante lambda. Tem que ser igual a uma constante lambda. Ok? Tem que ser igual a uma constante lambda. Então, o x duas linhas sobre x tem que ser lambda. E menos y duas linhas sobre y tem que ser lambda. Ah, bom. Então, eu caio em duas equações diferenciais.
de segunda ordem, duas equações diferenciais de segunda ordem, lineares, que é essa daqui e esta daqui. Duas equações diferenciais de segunda ordem. Duas equações diferenciais de segunda ordem. Observe que uma com menos, outra com mais. Como que é o polinômio característico dessa equação aqui? Aqui eu usei lambda, vamos usar r ao quadrado mais lambda menos lambda igual a zero. E r ao quadrado mais lambda igual a zero. Aí você põe r ao quadrado igual a lambda, r ao quadrado igual a menos lambda. Ora, se o lambda for positivo, aqui tem duas raízes positivas. Se aqui for negativo, tem raiz complexa. Tem raiz complexa. Então, não dá para fazer todo o desenvolvimento aqui. Mas o que acontece é que uma delas vai ter solução senoidal e a outra vai ter solução exponencial. Uma solução senoidal. Então, essencialmente, uma dessas daqui vai ter uma coisa em seno e cosseno. Aí eu aplico as condições iniciais, acho o C1 e o C2, tem que ver com calma na apostilinha como é que isso é feito. Então, essa daqui vai depender de seno. E a outra vai depender de uma soma de exponenciais. Só que na hora que você aplica a condição de contorno, você vai ver que aqui vai depender de uma exponencial raiz de lambda y, exponencial de menos raiz de lambda y. As condições iniciais, as condições de contorno vão implicar que o C1 é igual ao C2, então você vai poder colocar um número aqui em evidência, certo? Então, aqui vai aparecer um C1, certo? Um C, e vai aparecer essa soma. Aqui pode ser menos, dependendo da condição inicial. Tem que olhar a dedução devagarinho lá. Não dá para fazer aqui. Tempo. Então, você tem. Então, aparece uma coisa que, no primeiro momento, vocês podem achar que está complicando, que as soluções da equação de Laplace são mais complicadas do que a da equação da onda e a equação do calor. Não é bem verdade. É que é só acostumar a essas funções aqui, elas são interessantes, é o chamado seno hiperbólico de bx ou by, tanto faz. Seno hiperbólico de bx é meio elevado a bx menos e elevado a menos bx. É uma soma de exponenciais. Ó, por quê? Porque as raízes, aqui como são as raízes? R igual a mais ou menos raiz de menos lambda. Aqui também é mais ou menos raiz de menos lambda. Então, quando for real, quando o lambda for positivo, vai dar duas exponenciais. Uma com sinal positivo, outra com sinal. E o cosseno hiperbólico de bx é a mesma coisa de meio elevado a menos bx mais elevado, que é mais, menos bx. Não são bonitinhas essas duas equações, essas duas. Seno hiperbólico. Por que chama seno? Eu pus aí nas notinhas. Isso daqui, quando você faz conta disso aqui, é meio parecido com seno e cosseno. É só parecido, só tem propriedades parecidas. Quando eu derivo um, dá o outro. Quando eu derivo o outro, dá o um. Se eu pegar o quadrado desse e subtrair do quadrado desse, dá uma constante, ele tem propriedades parecidas com o seno e o cosseno. Certo? Então, só por causa dessa semelhança, eles resolveram chamar de seno. Mas não era o seno comum. Aí começaram a chamar de seno hiperbólico. Tem mais razões do que essa, mas essa é uma primeira explicação. Então aparece o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Certo?
Então, naturalmente, quando você está resolvendo a equação do Laplace, vai aparecer o seno ou o cosseno. Seno e cosseno é essencialmente a mesma coisa. Então, aqui nas soluções aparece mais o seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Ok? Então, separando as variáveis, integrando, aí você encontra algumas soluções. Aí usa o mesmo raciocínio. Qual que é? Então, a gente estava nessa situação. Qual que era a situação? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é f de y. Então, quando eu separo as variáveis, a função que eu obtenho satisfaz a equação de Laplace, mas não satisfaz a condição de contorno. Aí a gente precisa de quê? Série de Fourier. Esse que é o problema. Todas as soluções são dadas em termos de série. Isso realmente complica um pouco o problema da teoria das equações diferenciais parciais. Você é obrigado a usar a série de Fourier. Mas as fórmulas são complicadas, mas ninguém precisa saber as fórmulas de cor, né? A gente só precisa saber por que usou a série de Fourier. Porque se você não fizer a série de Fourier, você não consegue que a solução que você encontra satisfaça f de y nesse cantinho. Ela vai satisfazer zero aqui, zero aqui, mas aqui não dá f de y. E aí você precisa da fórmula. Aí o livro resolve esse f, certo? O livro resolve esse f. O livro resolve esse f e você encontra que o f de y é somatório do n igual a 1 até infinito, seno hiperbólico de nπ sobre b x dividido pelo seno hiperbólico de nπ a sobre b. Quem que é o a? O tamanho assim do retângulo. Quem que é o b? A altura do retângulo. nπ a sobre b. Aqui é nπ sobre b x, aqui na variável x. Certo? Aí, aqui tem os coeficientes da série de Fourier. Eu vou colocar explícito aqui o coeficiente da série de Fourier. 2 sobre b, com um colchete aqui, 2 sobre b, integral de 0 até b. Não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Vamos apagar de novo. Não vai caber. Que é muito grandão. Vamos de novo. F de xy é o somatório n igual a 1 até infinito. Todas as soluções são dadas por somatório. Por quê? Porque eu tive que usar a série de Fourier. Então, sempre é um somatório. É uma série, um somatório infinito. Seno hiperbólico de nπx sobre b dividido pelo seno hiperbólico de nπ a sobre b, colchete. Aqui são os coeficientes da série de Fourier. Integral de 0 até b. Note que, ó, de 0 até b. Aqui é b. Então, ó, o período, quando você vai fazer a série de Fourier disso aqui, você supõe que a função está definida de 0 até b. Certo? Você vai aplicar a série de Fourier, aqui é o y, aqui é o b. A sua função, por exemplo, seria assim, por exemplo, f de y igual a y. Então, você vai fazer a série de Fourier dessa função. Se a função for constante, aqui é b, por exemplo, f de y igual a 5, você vai fazer a série de Fourier dessa função constante. O livro faz o caso, aqui é b, o livro faz o caso da lente de serra. Você pega essa função aqui, vai daqui até aqui, essa é o f de y, que tem duas leis, uma é y, a outra é c menos y, uma coisa assim. Vai aqui, volta aqui, depende da altura que você está aqui, faz assim. Aí você faz a série de Fourier. Então, aqui é a série de Fourier, 2 sobre b, integral de 0 até b, f de y,
f de y, seno de NPY sobre B, que é o período, isso, sobre B, dy. Então, essa daqui é isso é um número, isso aqui é um número, só que depende do n, você não pode tirar fora do somatório, porque esse número depende do n. Esse daqui são os Cn da série de Fourier, Cn de Fourier de f de y. Então, são os coeficientes da série de Fourier. Por exemplo, se você já tem a série na mão, é só você pegar o Cn e colocar aqui. E, finalmente, você tem aqui o seno de NPY sobre B, aqui em Y, aqui em X, NP sobre B, NP sobre B. Observe que o A só aparece nesse pedacinho aqui. O A é esse daqui. Né? Faz sentido, porque o contorno está nessa direção que é de 0 até B. Então, aparece B aqui, aparece B aqui, aparece B aqui. Esta é a solução para esse problema. Então, esse problema está resolvido. Certo? Esse problema está resolvido. Aí, depois, a apostilinha também, ela faz a solução desse problema. Qual que é a solução? Ele faz a solução agora, aqui 0, aqui 0, aqui 0, e aqui h de y, e chama aqui de h de xy. É muito parecido, é praticamente a mesma coisa. Aí ele deduz a solução. Quem que é a solução? h de xy vai ser um somatório desse tipo aqui, só muda umas coisinhas, aqui, certo? Só muda umas coisinhas. Então, depois que você faz toda a matemática, o que é que você tem em mãos? Isso daqui. É aqui que você vai trabalhar para fazer as suas contas. Se você já tem a série de Fourier, é só substituir, não precisa fazer essa integral se você já tem a série de Fourier, certo? Série de Fourier foi um dos nossos tópicos, né? Então, mas aqui nós estamos supondo já que a gente tem a série de Fourier. Então, você tem a série de Fourier, você tem essa Cn. Você joga esse Cn aqui, então você tem que trabalhar com esta função. Geralmente, em cursos mais avançados, tudo você usa um software e começa, vamos pegar com n igual a 1 até 3, com n igual a 1 até 5, com n igual a 1 até 3 até 5, vamos fazer o gráfico. Aqui na apostilinha tem alguns desenhos, você tentar enxergar, porque aí você vê como é que o calor se distribui na chapa. É importante isso. Pensa no seguinte problema, você tem uma chapa de sanduíche, você põe um queimador ali. Qual tem que ser o tamanho do queimador? Aqui dali você pensa que põe de qualquer jeito, você tem que colocar o queimador embaixo da chapa de sanduíche de tal maneira que a temperatura na chapa de sanduíche fique mais ou menos uniforme, que esse é um problema grave. Em cima da onde bate a chama, a temperatura vai lá em cima, e mais longe a temperatura está baixa. E isso é ruim para você fazer o sanduíche, porque queima num lugar, não queima no outro. É um problema complicado. Como é que você faz o queimador? Pequeno? Grande? Como que tem que ser um queimador debaixo? Isso tudo depende da solução da equação do calor aqui. Então você poderia pôr de n igual a 1 até 3, até 5, até 4, para ver o que acontece. Né? Geralmente o que nós fazemos, porque a gente não está usando nenhum software, apesar que eu passei o GeoGebra aí para quem gosta mais dessa parte computacional, geralmente o que a gente pega? A gente pega o caso n igual a 1. É claro que essa aproximação vai ser fraca, não vai ser uma boa aproximação, mas ela já dá uma ideia. Então você faz o n igual a 1. Então f de xy é aproximadamente, você põe o n igual a 1 aqui, seno hiperbólico de πx sobre b sobre seno hiperbólico de πa sobre b, né? Pega essa integral aqui, que é o C1, vezes o C1, vezes o lado de cá, que dá seno de
o n igual a 1, πy sobre d. Então, aí eu tenho a minha aproximação da função. E aí não é tão complicado. Seno hiperbólico não é complicado, é só acostumar a fazer a continha, a fórmula lá, tem o seno aqui,